E agora nossa aula é sobre binômio de Newton, que tem relação também com a aula de triângulo de Pascal, tá? O que é o binômio? Binômios são dois, né? Dois monômios aí. E a gente vai querer fazer potências desses binômios. Então, olha só. Tenho dois termos. Vou elevar a zero, vou fazer potências desses binômios. E vou tentar achar uma relação, uma regra, um padrão. Certo? Então, olha só. Bom, a gente já sabe que sempre que a gente eleva qualquer coisa a zero, a resposta é 1. Quando a gente eleva a 1, é o próprio valor. Então, aqui vai ser x mais a. Eu vou destacar de laranja os coeficientes, os números, tá? Mas vai dar x mais a. Só coloquei 1 na frente do x e na frente do a. Quando eu elevo ao quadrado, é o produto notável, o quadrado da soma. Quem não lembra tem que fazer lá a distributiva. X mais a vezes x mais a. Então, se você não lembra a regra do produto notável para quadrado da soma, você vai fazer a distributiva, ok? Ou você faz a distributiva ou aplica a regra do produto notável. A regra do produto notável para o quadrado da soma. Vai ser o quadrado do primeiro, vou fazer as letras de azul e os coeficientes de laranja. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, tá aqui o desenvolvimento de x mais a ao quadrado. Próximo, que seria x mais a ao cubo. Olha só, seria x mais a vezes x mais a vezes x mais a. Observem que x mais a vezes x mais a é o valor de cima. Então, eu teria que pegar toda essa expressão e fazer vezes x mais a, tá? Então, eu teria que pegar a expressão de cima, que seria o produto dessas duas, e multiplicar novamente por x mais a. Faz a distributiva aqui, ok? Vou fazer aqui embaixo. Aqui eu vou colocar a resposta final, mas você vai fazer a distributiva passo a passo e vai obter a seguinte expressão. Organizando, né? 1x ao cubo, 3x quadrado a 3x ao quadrado mais 1 ao cubo. Então, vamos recapitular até aqui. Binômio de Newton. A gente está tentando achar um padrão, uma regra aí para potências desses binômios, ok? Então, meu binômio aqui é x mais a. Fiz elevado a zero, fiz elevado a 1, ao quadrado, que a gente pode distribuir ou aplicar a regra de produto notável. Ao cubo, você distribui de esses dois, que a resposta está acima, e depois multiplica pelo terceiro binômio. Você vai obter essa expressão. E agora a gente vai tentar achar um padrão aí, certo? Primeiro, gente, a gente vai olhar esses números em laranja. Esses números a gente já viu em algum momento aí. Esses números são exatamente os números do triângulo de Pascal. Olha só, vou montar o triângulo aqui. 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1. Então, os coeficientes de cada termo são exatamente os números do triângulo de Pascal, que são exatamente resultados de combinações, como a gente viu na aula de triângulo de Pascal, tá? Agora, vamos achar um padrão para as letras. Aqui não tinha letra, que o expoente era zero.
Aqui, ó, o x está elevado a 1, começou com o maior expoente e sumiu. E o a não tinha a no primeiro termo e aqui o a está elevado a 1. Olhem aqui o x ao quadrado, 1 sumiu, que seria x elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 dá 1, a letra desapareceria. Agora, olhem o a, não tem a elevado a 1, a elevado ao quadrado. Conseguiram ver uma regra? De novo, x, 3, 2, 1, sumiu. Aqui, ó, eu deixei as letras de laranja, né? Aqui eu quero as letras de azul, tá? Agora, olhem o a. Não tem a elevado à primeira potência, a elevado ao quadrado, a elevado ao cubo. Conseguiram ver uma regra? O primeiro termo começa com maior expoente e vai diminuindo até sumir, que seria ele elevado a 0. O segundo termo é ao contrário, ele vai crescendo o expoente. Começa elevado a 0, que ele não precisa aparecer, aí elevado a 1, elevado ao quadrado. Olha lá, não tem a, primeira potência, segunda, terceira. O expoente do a foi crescendo e do x vai decrescendo. 3, 2, 1. Com isso, vamos tentar fazer então x mais a elevado à quarta potência, sem desenvolver. A ideia de a gente aprender essa regra, achar um padrão, é não ter que fazer distributiva, porque isso toma muito tempo, ok? Então, vamos lá. Então, primeira coisa, para eu fazer x mais a elevado à quarta potência, eu vou ter que determinar a linha 4 aqui do triângulo de Pascal. Somando, começa com 1, termina com 1. Lembrem, aqui é linha 0, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4. Olhem que o n é exatamente o expoente do nosso binômio aqui, tá? Observem isso. Então, vamos lá. Eu já sei que os números, os coeficientes vão ser 1, 4, 6, 4, 1. Então, já vou colocar aqui. 1, 4, 6, 4, 1. Esses são os números. Agora, vamos fazer com as letras a regra que a gente observou, padrão. X começa com o maior expoente e vai decrescendo, vai diminuindo até sumir, que seria x elevado a 0. Não precisa colocar, certo? Fazer aqui de outra cor, o a é ao contrário, não vai aparecer a, aí vai, que seria a elevado a 0. Daí a elevado à primeira potência, ele vai crescendo o expoente até chegar em a quarta. Pronto, gente. E agora a gente coloca ali os sinaizinhos de mais. Ok? Então, observe que ficou muito fácil, eu não precisei distribuir nada. Então, novamente, os números, da onde que vem os números? Do triângulo de Pascal. Que linha que eu olho? Conforme o seu expoente, o seu n, a linha vai ser o expoente do binômio. O primeiro termo começa com o maior expoente possível e vai decrescendo, e o segundo termo vai crescendo. Ou se quiser imaginar de trás para frente, ó, 4, 3, 2, 1, decresce de trás para frente, ok? E pronto, é isso. Agora a gente vai criar uma fórmula para esse binômio aqui. Lembrem, o que eu quero que fique bem claro, que cada número desses é resultado de uma combinação. Primeiro é 0, 0, esse aqui é o 1, 0, esse é o 1, 1, esse aqui é o 2, 0, esse 2, 1, esse 2, 2. Cada número que tem aqui é resultado de uma combinação, certo? A partir de agora, as nossas combinações que eram de n elementos tomados de p em p, vão ser representadas dessa forma aqui, ó. E vão ser chamadas de números binomiais, tá? Então, cada combinação, cada número que tem no triângulo, que é resultado de uma combinação, agora vai ser conhecido como número binomial, tá? Esse daqui é o número binomial. Ok? Então, escrever a combinação assim ou assim está correta.
Então, a partir de agora, as nossas combinações de N elementos tomados de P em P serão números binomiais que a gente vai utilizar essa notação. E lembre, cada número do triângulo de Pascal é o resultado desse número binomial. É um número binomial, é o resultado dessa combinação, certo? Então, vamos montar a expressão geral para um binômio de Newton. Seguinte, a gente tem os termos vêm da onde? Lá do triângulo de Pascal. Então, eu não vou usar combinação, vou usar esse número binomial. Eu vou estar na linha N, na coluna 0, na linha N, na coluna 1, na linha N, na coluna 2 e assim por diante até a linha N, coluna N. Deixa eu colocar um pouquinho mais para cá. Linha N, coluna N. Certo? Aí vem, o primeiro termo começa com o expoente N e vai decrescendo. N, N menos 1, N menos, N menos 2, até sumir, que seria elevado a 0, N menos N. O segundo termo é ao contrário. Aqui começa elevado a 0, aí vem elevado a 1, ao quadrado, até elevado a n. Então, essa é a expressão geral para o desenvolvimento da potência de um binômio. Os laranjas são números do triângulo de Pascal, que você vai lá na linha n, conforme o expoente, tá? Em azul é o primeiro termo que começa com o maior expoente e vai decrescendo, e em rosa o segundo termo que o expoente vai crescendo. Vamos fazer um exemplo, então? Exemplo. X mais 2 elevado à quinta potência. Então, o que a gente vai ter que fazer? Primeiro, vamos lá no triângulo de Pascal, certo? Vou colocar ele aqui rapidinho, um esboço. Vamos na linha 5, ó, começa lá, N0, N1, N2, N3, N4, N5. Vamos lá na linha 5. Esses números aqui são números binomiais, são eles que a gente coloca na frente de cada termo. Então, vamos lá, eu vou copiar esses números, tá? Aqui separando só, esse é o triângulo. Aqui é a linha, né? A respectiva linha. Então, os números são 1, 5, 10, 10. Deixa eu colocar mais próximo. 5, 10, 10, 5 e 1. Esses são os números. Agora, começamos com o primeiro termo, que é x. Começa com o maior expoente. X à quinta, x à quarta, x ao cubo, x ao quadrado, x elevado à primeira potência e x elevado a 0, que é 1. O x vai desaparecer, qualquer coisa elevada a 0 é 1, 1 vezes 1 é 1. E agora vamos para o segundo termo, que no caso o nosso a aqui, ó, vale 2. Então, vai ficar 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado ao quadrado, 2 elevado ao cubo, 2 elevado à quarta potência e 2 elevado à quinta potência, certo? Uma coisa bem interessante é o seguinte, quando o expoente é 5, se você contar, você tem 6 termos no desenvolvimento. É sempre um termo a mais. Então, quando o expoente é n, a gente tem n mais 1 termos no desenvolvimento. Isso é bem importante. Sempre um termo a mais, tá? E agora, gente, nós temos que fazer os cálculos, tá? 2 elevado a 0 é 1, vezes 1, x à quinta. 2 elevado a 1 é 2, vezes 5, 10x à quarta. 2 ao quadrado é 4, vezes 10, 40x ao cubo. 2 ao cubo é 8, vezes 10, 80x ao quadrado. 2 à quarta é 16, vezes 5, 80x.
x elevado a 0 vezes 1 é 1, 2 à quinta é 32. Então, de novo, contando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 termos. Quando o expoente é 5, eu tenho 6 termos, é sempre um a mais, não esqueçam disso, tá? Se o expoente é n, no desenvolvimento eu vou ter n mais 1 termos, sempre um a mais, não esqueçam disso. Recapitulando, como que a gente vai desenvolver, então, potências de binômio? Os números a gente pega lá do triângulo de Pascal, conforme a respectiva linha. A linha é o expoente, o n, por isso que eu já chamei tudo de n, ó, tá? O primeiro termo começa com o maior expoente e vai decrescendo. O segundo termo começa de 0 e vai crescendo. Aí você resolve os cálculos de cada termo e monta. Não dá para fazer a soma. Todas as, né, a parte literal de todos esses termos, elas são diferentes, não são semelhantes. Eu não posso somar x à quinta com x à quarta. A resposta é essa expressão. O desenvolvimento dessa potência é essa expressão aqui, ok? Alguns momentos ele não vai pedir a expressão toda, ele vai pedir assim, calcule o quarto termo dessa expressão, desse binômio. Calcule o terceiro termo desse desenvolvimento. Calcule o segundo termo. Então, existe uma fórmula que você consegue calcular exatamente aquele termo que está pedindo. Você não precisa fazer todo o desenvolvimento, ok? Vou deixar esse exemplo por enquanto aqui e para utilizar a fórmula no mesmo exemplo. Nós vamos chamar essa fórmula, que é bem importante, de fórmula do termo geral. Fórmula do termo geral. Como que vai ser essa fórmula? Termo P mais 1, já vou explicar. É um número binomial NP, x n menos p e o a elevado a p. Lembrem que eu estou considerando o meu binômio aqui como sendo x mais a elevado a n, tá? Eu estou utilizando essas letras aí para o meu conceito. Então, é sempre o x é o primeiro termo, o a é o segundo, o n é o expoente e o p é conforme a coluna do triângulo de Pascal. Gente, essa fórmula funciona certinho. Observem o seguinte, tá? NP é o número do triângulo de Pascal. X elevado a n menos p. Observem o seguinte. Olha lá. Quando eu faço 5, que é o n, menos p, que é o 0, dá 5. Quando eu faço n menos 1, dá 4. 5 menos 2 dá 3. 5 menos 3 dá 2. Se você observar, quando você faz a diferença do n, que é o expoente, pro expoente do segundo termo, a diferença é exatamente o valor que está em cima do x, tá? Outra coisa interessante, o valor de cima do segundo termo é exatamente o p. Olhem lá, P0, coluna 0, P1, P2, P3, P4, P5. Esse expoente aqui é exatamente o P, a coluna. Aqui a coluna é P0, aqui é P1, aqui é P2, P3, P4 e P5, tá? Então, o valor de cima do segundo termo de rosa é o valor do P, por isso que tem P aqui. Quando eu faço a diferença entre o N e o P, dá o valor do X, olha lá. 5 menos 2, 3. 5 menos 3, 2. Ou, quando você soma esses dois, fecha 5, sempre. Olhem que interessante. 5 mais 0, 4 mais 1, 3 mais 2, 2 mais 3, 1 mais 4 e 0 mais 5. Sempre fecha 5. Se eu somar N menos P mais P, corta, sempre fecha N, tá? Então, essa fórmula faz com que você encontre qualquer termo. Vamos pegar um exemplo? Eu quero o terceiro termo desse desenvolvimento aqui. Ó, primeiro, segundo, terceiro. Eu quero esse carinha aqui. Então, vamos lá. Eu vou achar esse termo usando a fórmula. Eu quero o terceiro termo, então eu quero T3. Gente, observem que aqui é P mais 1.
Que número que eu tenho que colocar no lugar do P para mais uma unidade fechar 3? 2. O P vale 2. Por que o P sempre vale uma unidade a menos que o termo? Porque começa do P0. O primeiro termo é quando o P é 0. O segundo termo é quando o P é 1. O terceiro termo é quando o P é 2. Por isso, P mais 1. Quando eu tiver no termo 3, eu imagino aqui, ó, quanto tem que valer o P para mais 1 fechar 3? 2. O P sempre vale uma unidade a menos que o termo, porque começa do 0. O primeiro termo é quando o P é 0. O segundo termo é quando o P é 1. Por isso que ele é uma unidade a menos. Agora, vamos lá. Joga no número binomial. O N é o expoente, que era 5. O P é 2. Primeiro termo, que é x mesmo, vai ficar 5 menos 2, a diferença, 3. E o segundo termo aqui, o meu A, é 2. 2 elevado a P. Se eu somar 3 mais 2, fecho 5, que é o expoente. Agora, vamos resolver isso. Você vai lá na linha 5, na coluna P2. Linha 5, P0, P1, P2. Olha que número que tem aqui, 10. Vezes x ao cubo, vezes 2 ao quadrado. Faz o cálculo 40x ao cubo. Deu exatamente a mesma coisa. Então, novamente, essa fórmula do termo geral é bem importante e você vai usar ela quando ele quer um termo específico do desenvolvimento. Aí você não precisa fazer toda a expressão, você não precisa achar todo o desenvolvimento. Você aplica a fórmula e encontra só aquele termo que está sendo pedido, tá? N é a linha do triângulo, P é a coluna, X é o primeiro termo, A é o segundo termo, a diferença dos dois é o expoente do X e o P é exatamente o expoente do A. Lembrem, se eu quero o terceiro termo, o P é 2. Se eu quero o quinto termo, por exemplo, o P é 4. É sempre uma unidade a menos, porque começa do P0. Beleza? Agora a gente vai ver alguns exemplos aí, como que eu posso cobrar tudo isso. Então, peguei o mesmo exemplo anterior para começar com um questionamento. Tem exercício que pede a soma dos coeficientes. Soma dos coeficientes. Coeficientes são os números que estão na frente das letras, que acompanham as letras. São esses aqui, ó. Quando não aparece é 1. Esses são os coeficientes. Tem dois jeitos de você fazer. Você pode fazer todo o desenvolvimento e somar os coeficientes. Então, vamos somar. 1 mais 10, 11, mais 40, 51, mais 80, 131, mais 80, 211, mais 32, 243. Só que isso pode dar bastante trabalho. Então, tem uma outra forma de fazer. Olha só. Quando eu falo que resolver esse binômio, a potência desse binômio, é a mesma coisa que resolver essa expressão, porque aqui tem um sinal de igual. Então, eu estou dizendo que isso é igual a isso daqui, certo? Então, resolver o primeiro ou resolver o segundo tem que dar o mesmo resultado. Segundo, quando tem uma letra, significa que eu posso trocar essa letra por qualquer valor, que essa igualdade é válida, certo? Então, x mais 2 elevado à quinta, se eu fizer primeiro a conta aqui dentro do parêntese, depois elevar à quinta potência, ou se eu resolver essa soma aqui, tem que dar a mesma resposta, porque elas são iguais, tá? Como eu quero a soma dos coeficientes, esse x não me interessa. Que número que eu posso substituir no lugar do x que não interfere nos coeficientes? Que número que vezes 10 continua sendo 10? Que número que vezes 40 continua sendo 40? Que número que eu posso substituir no lugar do x que eu não vou alterar os coeficientes? 1, né? Olha só, se eu trocasse todos os x por 1 nessa expressão e fizesse 1 vezes 1, 10 vezes 1, porque 1 elevado à quarta é 1, 1 elevado ao cubo é 1, né? Então, 1 vezes 1, 10 vezes 1, 40 vezes 1, 80 vezes 1, 80 vezes 1 mais 32, e fizesse essa conta, daria 243. Só que entenda, se trocar por 1 aqui o x e resolver essa conta, dá 243, se eu trocar aqui no início o x por 1 e resolver essa conta, tem que dar a mesma resposta. Elas são iguais.
1 mais 2, 3. 3 elevado à quinta potência, 3, 9, 27, 81, 243. Conclusão, gente. Quando o exercício pedir a soma dos coeficientes, você não vai desenvolver todo o binômio e somar os valores. Você vai trocar as variáveis, seja x, y, pode ser x e y, não interessa. Você vai trocar as letras por 1 e vai fazer o cálculo. Dá no mesmo que resolver essa expressão, elas são iguais. Tá, então por que eu aprendo aprendo a fazer essa expressão? Porque quando é letra com número, a gente não consegue juntar aqui. Eu só consegui fazer o cálculo no momento que eu substituí a letra por número, tá? Número com número eu consigo somar e depois fazer a potência. Mas se não, quando é letra, eu tenho que fazer esse desenvolvimento, ok? Então essa é a primeira coisa que pode pedir aí nos exercícios. Outra coisa, eu posso pedir o termo médio. Não é todos que tem termo médio, ele vai pedir de algum que tenha, óbvio. Tá? Para ter termo médio, eu tenho que ter uma quantidade ímpar de termos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 não tem termo médio. Ok? Agora, se fosse assim. Eu quero o termo médio dessa expressão. Lembrem, se o expoente é 4, a hora que eu desenvolver, eu vou ter 5 termos. Quem que é o termo médio? Esse aqui, ó. O terceiro. Primeiro, segundo, terceiro. Terceiro é o termo médio, tá? A gente não vai fazer todo o desenvolvimento para daí olhar quem tá no meio. A gente vai usar a fórmula do termo geral. TP mais 1 é o número binomial NP. O primeiro termo, tá? Que no caso lá na expressão, a fórmula é assim, é para x mais a, tá? Então, aqui é x elevado a n menos p e a elevado a p. Gente, essa é a fórmula e você tem que aplicar ela para os seus termos, beleza? Então, vamos lá, vamos fazer isso. O que eu tenho que observar? Se o n vale 4, no desenvolvimento eu vou ter 5 termos. 5 termos é um número ímpar, então tem termo médio. É aquilo que eu falei, 5 termos. Primeiro, segundo, terceiro. Terceiro é o termo médio. Então, eu quero o terceiro termo. Eu quero T3. Novamente, se eu quero 3 aqui, o P tem que valer 2, pessoal. É sempre um a menos. Se o P valer 2, 2 mais 1 dá 3. Lembrem, P0 é o primeiro termo, P1 é o segundo termo, P2 é o terceiro termo, dá certinho. Agora, vamos substituir os valores. O N é 4. O P é 2. Quem que é meu X? Quem que é meu primeiro termo aqui? É 2x. Coloca parênteses. 4 menos 2, 2. É a diferença. Quem que é meu A? 1. 1 elevado a 2, que é o P. Vai lá no triângulo de Pascal. Vou fazer aqui rapidinho, pequenininho. Olha lá. Você tem que ir na linha 4, quando N é 4. N0, N1, N2, N3, N4. Aqui, ó. P0, P1, P2. Aqui, ó, o número que eu tô procurando é o 6. Linha 4, coluna 2. Lembrando que começa do 0. 6, então, continuando aqui. 6 vezes 2 ao quadrado, 4, x ao quadrado, 1 ao quadrado, 24, x ao quadrado. Então, se você fizer todo o desenvolvimento, termo do meio, termo central, será 24x ao quadrado. E olha que aqui a gente já aprendeu como achar o termo médio e aprendeu a usar a fórmula, novamente, do termo geral. Essa fórmula você pode usar sempre que você precisa achar só um termo, seja ele termo médio, primeiro termo, segundo termo, o que o exercício pedir. E para fechar, né, vamos ver o que é termo independente. Então, imagina que a gente tem esse binômio agora e eu quero saber o termo independente. Olha só, quando você tem letra no primeiro termo e aqui é um número, o termo independente é sempre o último, que é quando x está elevado a 0, por exemplo. Tá? Agora, quando você tem letra nos dois termos,
o seu termo independente pode aparecer em qualquer momento do desenvolvimento, não vai ser necessariamente o último termo, tá? O que vem a ser termo independente? É o termo formado só por números. A variável desaparece, a variável fica elevada a zero, desaparece, não tem variável, só tem número, tá? Então, quando a gente tem letra nos dois termos do binômio, esse termo independente pode aparecer em qualquer momento do desenvolvimento e às vezes não tem termo independente, tá? Então, vamos lá. Como é que a gente acha o termo independente? Eu não sei se vai ser o primeiro, o segundo, o terceiro. Eu vou montar a fórmula do termo geral, porque eu não sei que termo que vai ser. Vou montar lá. É NP. O N eu sei que é 12. O P eu não sei a posição do meu termo independente aqui. Primeiro termo é X, 12 menos P vai em cima do X. Segundo termo é 1 sobre X, que vai P. Olha só, você vai ter que juntar essas letras. Essa é a primeira coisa que você vai ter que fazer. Então, olha só. Para eu conseguir juntá-las, eu vou fazer o seguinte. Vamos ver se vocês lembram. Para eu poder inverter aqui, eu troco o sinal do expoente. Então, vai ficar assim, x elevado a menos p. Não precisa colocar o 1 embaixo. Lembram disso? Por exemplo, 2 elevado a menos 1 é meio. Sempre que o expoente é negativo, a gente faz o inverso, tá? Então, aqui eu coloquei expoente negativo e inverti. Não precisa colocar o 1 embaixo do x. De novo, não precisa colocar o 1 embaixo do x, tá? Continuando. Bases iguais, a gente vai juntar essas bases. Vai ficar o seguinte. Bases iguais, repete a base, soma os expoentes. Vai ficar 12 menos 2p. Ok? Agora, olha só. Para o termo ser independente, o expoente da letra tem que ser 0. Consequentemente, aqui, ó, o nosso p vai valer 6. Então, a gente achou que o p vale 6. Troca aqui, 6 mais 1. Que termo que eu estou procurando? Eu estou procurando, então, o sétimo termo. Agora, troca o p por 6. 12, 6 vezes x. Confere lá, se eu trocar o p por 6 vai dar 0. É isso que eu queria. Agora, você vai lá no triângulo de Pascal, constrói até a linha 12, n igual a 12, e vai no p igual a 6. Ou faz uma combinação. Se você fizer essa combinação, também você vai encontrar o valor, tá? Joga lá na fórmula da combinação. Também dá para fazer assim, às vezes é mais rápido do que ir até a linha 12 do triângulo, tá? O valor dessa combinação vai ser 924, x elevado a 0 é 1, então fica 924. Então, quer dizer que se eu desenvolver esse binômio, que vão ser 13 termos, é sempre um a mais, o sétimo termo é 924, que é quando as letras aqui, a operação vai fazer x elevado a 0. Isso é termo independente. Só uma observação para fechar tudo mesmo, para a gente encerrar nossa aula. Então, uma observação. Algumas vezes vai ter sinal negativo, vai ser assim, ó, x menos a elevado a n. Ou o menos estar no x, ou os dois com menos, enfim. Tem duas formas de fazer. Você pode pensar assim, ó, x mais menos a. Então, você pode fazer o cálculo igual a gente viu anteriormente, só que aonde você coloca a, aonde você colocaria a, você coloca menos a e faz os cálculos, regra de sinal. Né? Se tiver um expoente par e o a for negativo, fica positivo. Se for um expoente ímpar, fica negativo. Mesma coisa se o menos estivesse no x. Essa é uma forma de fazer. E outra, pessoal, é o seguinte. Observar que quando o menos está em um dos termos, o sinal fica alternado. Aquele exemplo que eu fiz anteriormente, x mais 2, se eu fizesse para x menos 2 elevado à quinta potência, ficaria assim, ó. X à quinta, depois ficaria menos 10x à quarta, depois mais
40x ao cubo, daí menos 80x quadrado, mais 80x menos 32. Olha que interessante, o sinal fica alternado. Mais, menos, mais, menos, mais, menos. Por quê? Aqui, o menos, ó, pensa nisso daqui, ó, x mais menos 2. Aqui, o a está elevado a zero, é menos 2 elevado a zero. Aqui é menos 2 elevado a 1. Aqui é menos 2 ao quadrado. Como o expoente fica par, ímpar, o sinal fica positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, certo? Então, isso vai acontecer. E com isso a gente fecha aí a nossa aula sobre binômio de Newton, né? Bem direta, os tópicos importantes, o que você tem obrigatoriamente que saber.